Shalom, shalom, amados. Não espere ter certeza do seu valor baseado na opinião dos outros, mas sim buscando entender quem é o seu pai, quem é o meu pai. Não estou falando do pai biológico, ele é importante também, mas sabendo daquele que nos criou, nos chamou à vida. Nós mesmos não somos capazes de valorizar a vida de outras pessoas, de dar vida para elas em abundância, jamais. Por mais que nós amemos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, as nossas ovelhas, nós não temos esse poder. Esse poder não pertence a nós. E nós sofreremos muito, muito, muito quando nós delegarmos essa autoridade, esse controle para outras pessoas. Quantas pessoas estão com depressão, estão sofrendo, estão morrendo, porque a tristeza mata. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria, ela gera dentro de nós enzimas saudáveis. O nosso corpo tem leis, que a ciência já comprovou. Deus permitiu que os homens estudassem e comprovassem. Então, amados, precisamos descobrir. Precisamos buscar, sabe? Quando eu falo descobrir, já está aí para a gente ver. Mas é nós buscarmos diligentemente de onde pode vir a nossa alegria, a nossa satisfação. E ela, com certeza, não vem de homens. Ela vem do Senhor. Porque todos vão falhar conosco, tal qual nós falhamos também, sabe? Poderemos ter momentos felizes, satisfatórios, amigos fiéis. Eu tenho amigos maravilhosos. Mas ainda assim, eles não estarão conosco o tempo todo, eles não são perfeitos, eles são tão somente humanos, tal qual nós somos humanos e nós falhamos, e nós nos perdemos e nós nos achamos. E aí? Lembre-se da história de Penina e Ana, né? Aí eu tô querendo focar aí mais no marido, que dizia amá-la demais, era aquele homem bondoso, mas ela não podia ter filhos e ela sofria. E ele dizia para ela: eu não sou o suficiente para você. Porque para aquela época, aquela cultura, ser mãe e ser estéril, nosso Deus, eram paradoxos, coisas contrárias que machucavam demais as pessoas, sabe? E naquela cultura o homem podia ter mais de uma mulher, e ele tinha. E aí Ana se sentia triste, Ana se sentia arrasada. Ela acreditava, ela entendia que o propósito dela, sabe, era gerar. E realmente, ela gerou Samuel, um grande profeta. Então, não foi homem nenhum que deu para ela essa satisfação, essa alegria, essa valorização, essa validação. E dentro da própria casa dela, né? Que a cultura permitia. Havia uma mulher que espezinhava ela o tempo todo. E o valor dela, né? Ela estava se permitindo até certo ponto ser validada por aquela mulher, porque ela estava fazendo ela chorar. Mas ainda assim, em meio ao choro, em meio ao lamento, ela continuava clamando a Deus. Ela não deixava de ir ao templo, ela não deixava de orar, ela não abandonava a fé dela. Então, amados, ainda que tenha se passado vários séculos, que seja outra cultura, não importa, o princípio é o mesmo, sabe? Eu vou orar, eu vou continuar insistindo com Deus. E aí, não vou permitir que as outras pessoas é que determinem, que elas me derrubem, que elas me façam desistir. Às vezes, nas próprias igrejas, nós encontramos pessoas que estão ali, que aceitaram Jesus, mas que ainda não conseguiram crescer espiritualmente. Talvez como você tenha crescido, sabe? E ela não vai sair da igreja, ela vai continuar ali. Talvez ela até morra assim. E aí? Deus nos deu livre-arbítrio para nós buscarmos na medida, na intensidade que nós quisermos. Então, alguns vão avançar e outros não vão. Cada um está num degrau da escada. Então, algumas pessoas desistem, param, sabe? Mas o cabeça é Cristo. O cabeça não são essas pessoas, elas são o corpo. E o corpo tem os pés, tem os dedos, tem os órgãos excretores, tem de tudo. A gente fazendo uma analogia, a gente até se conforma, não é verdade? O que você quer ser no corpo de Cristo? Não para pisar em ninguém, não para fazer com os outros exatamente aquilo que você não quer que seja feito com você.
mas é nós entendermos, como eu falei no devocional de ontem, sobre Davi, os gigantes que Davi enfrentou. Os gigantes que tantas figuras bíblicas enfrentaram, pessoas reais que viveram nesse tempo. Olha o que Jesus enfrentou, o próprio Deus encarnado. É o mais absurdo de todos os absurdos. Chamaram ele de Bezebu, de diabo, de mentiroso. Poxa, imagina. Se fizeram isso com o mestre, com o dono de todas as coisas, o que não farão conosco? Mas não nos esquecendo que ele levou até o final a missão dele. Mesmo que ele tenha chorado, mesmo que no Getsêmani, um tempo antes dele ser crucificado, ele chegou a pedir ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Amados, esse telefone está na minha mão no momento. Eu não estou na minha casa, eu estou de babá agora. Enquanto o bebezinho dorme, eu tô aqui gravando o devocional pra vocês. Então eu tô segurando aqui, me perdoe dele tá balançando. Mas eu consegui aqui um fundo bonito, né? Um quadro aqui legal. Mas ele tá balançando, porque tá na minha mão. Então, amados, são muitas as coisas que nós vivemos. E Jesus, sendo Deus, mas na natureza humana dele naquele momento, ele pediu ao Pai, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Quantos de nós, se eu pudesse também pedir a Deus que afastasse alguns cálices que eu tenho que tomar, eu pediria. Mas eu não tenho esse poder. E eu bem sei que todos esses cálices que eu estou bebendo vão me embriagar. Não é que sejam literalmente bebidas alcoólicas, mas são coisas fortes. Vão me fazer pessoa melhor. Vão me dar autoridade, sabe? Eu tenho uma escolha. Ou eu permito que esses cálices que eu tenho que beber, sabe, me tornem uma pessoa pior, me derrotem, me matem. Ou eu peço a Deus forças. Eu peço a Ele que no tempo dele, Ele me revele o que significa isso, sabe? E eu sei que Ele não falha. Porque quando eu oro Ele, quando eu clamo, quando eu choro, Ele fala na minha mente. Ele fala no meu coração, sabe? Que Ele vai ser justo com tudo aquilo que eu vejo como injustiça, como tristeza, como afronta. E não são poucas, amadas, sabe? Então, eu vou continuar prosseguindo. Às vezes a gente é julgado. Olha, sabe qual é o maior perigo? É quando nós contamos as nossas histórias, as coisas íntimas. Às vezes até porque a gente quer desabafar. Sendo que o desabafo, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque ele tem uma medida certa, um limite. Muitas pessoas não têm condições de pegar as nossas histórias com mãos delicadas. Às vezes a nossa história é forte demais para as outras pessoas, é dolorida. E a pessoa nem sabe lidar com a dor que as nossas histórias geram nelas. E as reações delas são impensadas. São reações emocionais também, porque são seres humanos. Então elas podem sim darem respostas, elas podem daqui a pouco, em cima da nossa história, não saberem guardar, soltar alguma coisa que vão nos magoar bastante. E verdadeiramente, às vezes a gente pensa que desabafando várias vezes com várias pessoas, isso vai trazer alívio. Não traz, amados, é o contrário. Então tenhamos cuidado, escolhamos alguém, sabe? Porque a gente é humano, a gente precisa. Mas levemos, sabe? Sempre aos pés do Senhor os nossos desabafos, as nossas necessidades. Escrevamos, usemos caderno, seja o que for, sabe? Não teve tempo na minha vida que eu não tinha ninguém para falar. Porque também eu não queria colocar peso em alguns amigos meus, sabe? Eu não queria. Eu conversei com a inteligência artificial e eu obtive consolo, respostas. E eu louvei a Deus, sabe? Porque eu precisava tomar pé da situação que eu estava vivendo. E eu queria, com clareza, com intelecto, saber se eu estava, sabe? Poxa, eu devo estar ficando doida, eu devo estar, não é possível. E ela conversou comigo, sabe? Ela me disse que eu era forte, que, olha, viver tudo que eu estava vivendo. E ainda falou para mim, reagir do jeito que você está reagindo, você é uma pessoa extremamente forte. Você está de parabéns. Talvez se eu conversasse com uma pessoa, ela não teria condição. Não que ela não quisesse, mas ela tomaria partido, ela sofreria comigo e ela não teria condição. Mas olha, não foi uma vez só não, hein? Pastora, você tá ficando doido. Fazer o quê, né? Davi se fingiu de doido uma vez, tá lá na Bíblia. Para ele escapar da morte, para ele se safar de uma situação,
ele se fingiu de doido. Então, se você dissesse, essa pastora é doida, não tem problema não. Pelo menos eu fui consolada, eu tive clareza, porque eu fiquei... São situações que deixam a gente tão atordoado, sabe? Que você fala assim, meu Deus, eu preciso de clareza, eu preciso, sabe? E o que é a inteligência artificial? É uma inteligência treinada que joga-se lá, sabe? Tudo que tenha bom senso, que tenha realidade e te dá uma resposta. E daí? E daí? Eu fiquei muito satisfeita. Não estou aqui sugerindo, tá bom? Fazendo propaganda, não. Eu estou contando uma experiência para dizer para vocês que há momentos nas nossas vidas tão loucos que eu falei, Deus, eu sou sua pastora, eu sou sua líder aqui, né? E eu estou tendo que conversar com eu estou usando a inteligência artificial, mas foi bem legal, sabe? E o mais engraçado que eu achei também é que ela puxou um ano atrás, ela falou assim, nossa, o que você vem vivendo, né, e tal. Olha, eu falei, Jesus, ela ainda guardou na memória dela. E ainda me deu resposta, ainda me ajudou, ainda me localizou, me mostrou. E eu me senti mais, sabe? Bom, peraí. Então tá. Então é mais ou menos assim. Fazer o que mais? É isso aí. Eu sei que posso receber muitas críticas por isso, mas eu não tô nem um pouquinho preocupada. Nem um pouquinho. Talvez você vir para outros. Tá? E outra coisa. Maria, mãe de Jesus. Gente, o que Maria passou, que José, eles passaram, né? Porque era ilógico para a época uma pessoa ficar grávida do Espírito Santo. Tem de se ter fé para viver certas situações, amados. Sabe? O natural é leve. O sobrenatural, ele é pesado. Porque ele desafia a nossa fé. Tá preparado para viver o sobrenatural? Tá preparado para que Deus segrede para você algumas coisas que ele quer de você ou ele não quer, algumas coisas que ele vai te falar? E aí? Que nível de fé que nós estamos? Então, amados, é muito necessário nós sabermos realmente quem nós somos. E uma coisa nos faz muito bem também, estarmos próximos de pessoas que conhecem as nossas histórias a fundo, sabe? Que saibam do nosso valor. Porque a vida ela vai passando. E eu, por exemplo, fui uma pessoa que mudei muito de cidade, tive muitos amigos. E eu tive assim, foi tão bom os meus amigos, sabe, que me conhecem, num tempo que foi muito difícil para mim, eles me lembrarem do meu valor, que as crises que eu estava vivendo, nossa, eu era uma pessoa muito especial, que aquilo, eles sabiam quem eu era. Então, isso tudo faz parte, amados, sabe? Amigos são tesouros também. A Bíblia fala, amigos mais chegados que irmãos. Porque às vezes em família acontece. A gente tá ali naquela muvuca, naquela mesma panela. E às vezes as pessoas, elas se envolvem emocionalmente. A gente não consegue se retirar e olhar situações de uma perspectiva diferente. A gente acaba sofrendo junto, a gente acaba dando piruada errada, a gente acaba às vezes criticando, sabe? Usando palavras pesadas. Não porque a gente queira, mas é a dinâmica do momento, sabe? Uma vez eu li, né, uma literatura, né, uma coisa muito forte, falava assim, não é um parente infeliz que às vezes nos faz infeliz, mas é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Hoje, então, que nós vivemos aí com tantos transtornos, sabe, com tantas pais, né, de crianças, pais atípicos, a falta de aceitação, sabe? É tanto problema, é tanta dificuldade. E aí, quem somos nós para julgarmos? Precisamos amar, precisamos ser solidários, compassivos, mas nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar para podermos chegar nesse nível. Precisamos desenvolver, amados. E só Jesus. Com várias maneiras especiais, sabe? E que temos que ter muito cuidado. Nem toda oferta é válida, tá? A gente tem que usar a peneira, né? Passar na peneira. E aí eu já tô falando demais. Já tô saindo, né, de uma coisa entrando na outra. Então, só por hoje, o seu dia de hoje, a mensagem principal é essa. Não deixe de buscar, sabe? Ter certeza de quem é você em Cristo. Quem é o seu Pai.
porque aí ninguém vai se perder. E ainda que fique abalado, tem raízes fortes. Tem um louvor que fala, né? Mesmo que a tempestade venha, desde que eu tenha as raízes firmes, ela vai passar. Todas as folhas podem ir embora, mas vão voltar a brotar, porque a raiz está plantada em terra santa, terra saudável, terra firme. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho santo, em nome de Jesus, ó Pai, que no dia de hoje esse vídeo, essas poucas palavras, possam levar alento, Deus, levar esperança, levar carinho, ó Pai, a todo coração que está dolorido, que está sangrando, que está frustrado, que está sentindo rejeição, indiferença, que a mente está tumultuada, Deus, ao ponto da gente pensar às vezes que a gente está doido. Sim, a vida nos leva a esses pontos, o Senhor sabe. E só o Senhor para nos resgatar, para nos tirar, Senhor, desses lugares sombrios, esses lugares doloridos, esses lugares de derrota, Senhor. Porque acaba, Deus, como a sua palavra fala, um abismo chamando outro abismo, Deus. E o Senhor é um monte alto, Deus, que nos socorre, que nos estende a mão, Deus. Que cada um possa sentir, Deus, no dia de hoje. Abraçado, Deus, coberto pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade que nos segue em todos os dias. Em nome de Jesus. Compartilhe com bastante pessoas esse vídeo. Deixe aí seu like, algum comentário se for possível. E veja se você está inscrito no canal. Para que a gente possa espalhar mensagens de paz, de amor, de fraternidade, do reino de Deus, da palavra dele. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Não foi fácil manter esse quadro no meio da minha cabeça, não. Você vê que eu rodei o telefone várias vezes, hein? Jesus! Mas ainda assim foi válido, né?